Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhes que lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês ainda estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães e os 5.000 que foram alimentados, e quantos cestos vocês receberam? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes falava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e a outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo a você, que é Pedro, que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a você que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É interessante que a cada capítulo a mensagem continua a mesma, de arrependimento. Quando o Senhor fala que nenhum sinal seria dado para aquele povo,
mas apenas o de Jonas era falando sobre o arrependimento, quando Jonas levou toda aquela cidade a se arrepender. Nós precisamos entender que Deus tem um chamado com cada um de nós, mas nós precisamos buscar na palavra de Deus, sem nunca deixar de ler a palavra e obedecer a palavra, para que a gente vá transformando a nossa mentalidade. Pedro recebe uma revelação de quem ele era e do que aconteceria, do que Jesus ia fazer com ele, de entregar todo o poder nas mãos de Pedro. Mas Pedro ainda estava no processo. Versículos depois, o Senhor diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. A Bíblia, ela é o único livro que traz de fato a transformação que nós precisamos para poder alcançar o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, todos os dias, leia a Bíblia e obedeça, que com certeza você prosperará.